Se você estiver envelhecendo mais rápido do que deveria, os sinais de alerta não aparecerão primeiro no espelho. Eles se manifestarão um pouco na forma como seu corpo reage ao estresse e na rapidez com que você consegue se recuperar de uma noite mal dormida e no esforço necessário para passar por um dia normal. A verdade é que o envelhecimento não tem nada a ver com o número de velas no seu bolo de aniversário. Tem a ver com o que está acontecendo por baixo da superfície, nos seus vasos sanguíneos, nos seus músculos, no seu cérebro e dentro de cada uma das suas células. Duas pessoas, ambas com 40 anos, podem ter idades biológicas que diferem em anos, se não em décadas. Uma pode ter o sistema cardiovascular de alguém na casa dos 30 anos, por outro lado, a outra funciona com a fisiologia de alguém que se aproxima dos 60 anos. A diferença se resume aos danos acumulados, à capacidade do seu corpo de se regenerar e à resiliência que você desenvolveu em seu organismo ao longo dos anos. O que quero fazer neste vídeo é apresentar a você 6 sinais de alerta precoce que sugerem que seu corpo pode estar envelhecendo mais rápido do que o necessário, sinais que muitas vezes aparecem anos antes de qualquer diagnóstico e, fundamentalmente, sinais que lhe dão a chance de fazer algo a respeito. E se você ficar até o sinal de alerta número 4, explicarei a única mudança metabólica que conecta a falta de energia, o ganho de peso e o risco de doenças crônicas, e por que detectar isso precocemente lhe dá a melhor chance de reverter a situação. Depois dos 50 ou 55 anos, algumas pessoas começam a envelhecer muito rapidamente, e outras simplesmente não. Meus pais e meus sogros sempre foram bastante ativos e saudáveis. E, para a idade que têm, parecem muito bem e têm uma ótima qualidade de vida. Mas quando encontro algumas pessoas de idade semelhante, as diferenças entre elas e meus pais são gritantes. Algumas mal conseguem andar, outras não têm energia e passam a maior parte do dia na cama. E, para mim, quando eu chegar aos 60 anos, espero ter mais 30 anos de vida maravilhosa pela frente. Agora, sei que nada é certo na vida. Tudo pode acontecer. Mas quero compartilhar as coisas que percebi para que você possa acumular o máximo possível de fatores a seu favor. Dessa forma, entre os 60 e, digamos, os 90 anos, você estará vivendo sua vida da melhor maneira possível. Agora, antes de entrarmos nos sinais de alerta específicos, o que acontecerá muito em breve, prometo, vale a pena entender o que realmente queremos dizer quando falamos em envelhecer mais rápido. Sua idade cronológica é simples. É o tempo que passou desde que você nasceu. A idade biológica, por outro lado, é uma medida de quão bem seu corpo está funcionando em comparação com o que esperaríamos de alguém com sua idade cronológica. Ela reflete fatores como desgaste celular, ou níveis de inflamação ou danos no DNA, e a eficiência com que seus órgãos estão funcionando. Agora, a razão pela qual essa distinção é importante é que o envelhecimento biológico é modificável. Sua idade cronológica avança a uma taxa fixa, obviamente. Mas sua idade biológica pode, na verdade, desacelerar ou até mesmo reverter até certo ponto, dependendo de como você vive. Isso é particularmente verdadeiro durante a meia-idade. Durante a meia-idade, pequenas intervenções podem ter efeitos cumulativos ao longo de décadas. Os 6 sinais que estou prestes a compartilhar não são diagnósticos. São sinais. São o seu corpo dizendo que o equilíbrio entre danos e reparação está começando a pender na direção errada. Mas você ainda tem tempo para mudar de rumo. Então, o primeiro sinal de alerta é queda de energia e recuperação mais lenta. O primeiro item da lista é uma mudança na rapidez com que você se recupera do estresse físico ou mental. Não estou falando de se sentir cansado após uma única noite mal dormida ou uma sessão de treino intensa. O que estamos observando é uma queda persistente em seu nível básico de energia, em que leva mais tempo para se recuperar de coisas que antes eram fáceis de lidar. Você pode perceber que uma noite de sono interrompido agora o deixa exausto por 2 dias, em vez de 1. Ou que um treino intenso o deixa fatigado até bem na semana seguinte. Isso importa porque a capacidade de recuperação é um dos indicadores mais claros da resiliência biológica. Quando você é mais jovem, seu corpo repara os danos rapidamente. Suas mitocôndrias produzem energia com eficiência. Seu sistema imunológico elimina resíduos, e seu sistema nervoso se reinicia com bastante facilidade.
À medida que o mecanismo do seu corpo começa a desacelerar, a recuperação se torna mais difícil. A questão é, o declínio não é inevitável. Muitas vezes, ele é um reflexo do estresse acumulado, de maus hábitos de sono, de falta de atividade física ou de alimentação inadequada. O que ajuda aqui é criar consistência nos fundamentos, incluindo horários regulares para dormir e acordar, manter uma base aeróbica por meio de exercícios de intensidade moderada, incorporar treinamento de resistência para preservar a massa muscular e garantir que você esteja ingerindo proteína suficiente para apoiar a reparação dos tecidos. Essas não são intervenções glamourosas. Mas elas atuam diretamente nos sistemas que determinam a rapidez com que seu corpo consegue se recuperar após o estresse. O segundo sinal de alerta é a perda de massa muscular e força. Esse processo é chamado de sarcopenia. Ele geralmente se acelera após os 30 anos, se você não estiver combatendo-o ativamente. Os sinais costumam ser bastante sutis no início. Talvez você perceba que carregar sacolas de compras pesadas parece mais difícil do que costumava ser. Ou que levantar-se do chão exige mais esforço. Ou que subir escadas deixa você um pouco sem fôlego. A força de preensão é um dos indicadores mais estudados nesse contexto. E já mencionei isso algumas vezes. É notável o quanto a força de preensão é um forte indicador dos resultados gerais de saúde. Uma pegada fraca não se resume apenas às suas mãos. É uma janela para a perda muscular sistêmica, que tem consequências de longo alcance. O tecido muscular é metabolicamente ativo. Isso significa que ele ajuda a regular o açúcar no sangue, apoia a sensibilidade à insulina e protege contra doenças metabólicas. Ele também atua como um reservatório de aminoácidos durante doenças ou lesões. É por isso que pessoas com mais massa muscular tendem a se recuperar melhor de cirurgias ou doenças graves. E há muitas pesquisas sobre isso. Além disso, a força muscular está diretamente ligada ao risco de fraturas e à independência à medida que envelhecemos. O desafio aqui é que a perda muscular é muito gradual, por isso é fácil não perceber até que comece a afetar as funções diárias. O que ajuda muito é praticar treinamento de resistência pelo menos 2 vezes por semana e ingerir proteína suficiente, especialmente à medida que você envelhece, e manter-se ativo ao longo do dia. Construir massa muscular na casa dos 30, 40 e 50 anos é um dos investimentos de longo prazo mais eficazes que você pode fazer na sua saúde futura. Sinal de alerta número 3: aumento da pressão arterial ou piora na aptidão cardiovascular. Portanto, este sinal diz respeito ao seu sistema cardiovascular. E ele se manifesta de 2 formas principais: aumento da pressão arterial e declínio da aptidão cardiovascular. À medida que envelhecemos, nossos vasos sanguíneos perdem naturalmente a elasticidade. Eles ficam mais rígidos, o que significa que o coração precisa se esforçar mais para bombear o sangue pelo organismo. E, como resultado, a pressão arterial tende a subir gradualmente. O problema é que esse processo ocorre, em grande parte, de forma silenciosa. A maioria das pessoas se sente perfeitamente bem, mesmo quando a pressão arterial sobe para um nível que aumenta significativamente o risco de derrame, ataque cardíaco e doença renal. O outro indicador aqui é a aptidão cardiovascular. Trata-se, essencialmente, da eficiência com que o coração, os pulmões e os músculos trabalham em conjunto durante a atividade física. E estudos mostram consistentemente que a baixa aptidão cardiovascular é um dos indicadores mais fortes de mortalidade precoce, ainda mais do que o tabagismo ou a obesidade. Em algumas análises, se você perceber que atividades que antes pareciam fáceis agora o deixam sem fôlego, ou que sua frequência cardíaca em repouso aumentou, ou que sua frequência cardíaca de recuperação após o exercício está mais lenta do que antes, então esses são sinais aos quais vale a pena prestar atenção. O que ajuda aqui, obviamente, é a prática regular de exercícios aeróbicos. Isso significa caminhar, andar de bicicleta, nadar, correr, além do treinamento de força que acabamos de mencionar. Tudo isso melhora sua função vascular e sua saúde metabólica. Além disso, mais uma vez, dormir bem, reduzir o consumo de álcool e ter um certo cuidado com o consumo de sal, tudo isso contribui para uma pressão arterial mais saudável ao longo do tempo. O segredo é detectar isso logo no início, antes que o dano se torne estrutural.
Sinal de alerta número 4: baixa flexibilidade metabólica. Então, este sinal diz respeito à forma como seu corpo lida com o combustível, particularmente os carboidratos. E essa é a mudança metabólica que mencionei anteriormente, que conecta tantos aspectos do envelhecimento acelerado. Flexibilidade metabólica refere-se à sua capacidade de alternar entre a queima de glicose e gordura de forma eficiente, dependendo do que você comeu e do que está fazendo. Quando essa flexibilidade começa a diminuir, você percebe isso no dia a dia. Quedas de energia 1 ou 2 horas após as refeições, especialmente aquelas ricas em carboidratos. A cintura vai aumentando, mesmo que seu peso não tenha mudado muito. E uma sensação geral de que seu corpo não está processando os alimentos como antes. O que está acontecendo por trás de tudo isso é que suas células estão se tornando menos responsivas à insulina, o que significa que a glicose permanece elevada na corrente sanguínea por cada vez mais tempo após as refeições. Com o tempo, o que acontece é que isso leva ao acúmulo de gordura, especialmente ao redor do abdômen. E acelera os danos aos seus vasos sanguíneos, aos seus nervos e aos seus órgãos. O problema do envelhecimento metabólico é que ele se agrava. O controle inadequado da glicose perturba o seu sono. Isso, por sua vez, piora a sua resposta à insulina. Isso dificulta a recuperação. Então, tudo isso reduz sua capacidade de se exercitar. O que, por sua vez, prejudica ainda mais a saúde metabólica. O que ajuda é estruturar as refeições para incluir proteína e fibra em quantidade adequada. Infelizmente, a maioria de nós simplesmente não ingere o suficiente. O que a proteína e a fibra fazem é retardar a absorção de glicose e manter a sensação de saciedade por mais tempo. Construir e manter a massa muscular, mais uma vez, é fundamental aqui, porque os músculos são o principal local de eliminação da glicose. Movimentar-se após as refeições, mesmo que seja apenas uma caminhada de 10 minutos, pode reduzir significativamente os picos de glicose pós-refeição. E a regularidade do sono, mais uma vez, é imprescindível. A perturbação crônica do sono é uma das formas mais rápidas de prejudicar a saúde metabólica. Tudo isso não tem a ver com perfeição ou restrição. Trata-se de proporcionar ao seu corpo as condições necessárias para regular o consumo de energia de forma eficiente. Sinal de alerta número 5: silhueta cognitiva e confusão mental. Esse é um dos sinais mais sutis do envelhecimento acelerado. Mas é um sinal que as pessoas costumam ignorar ou considerar normal. Estou falando da dificuldade em manter o foco durante tarefas que antes pareciam fáceis. Isso inclui coisas como esquecer nomes ou detalhes com mais frequência. Ou sentir que sua resistência mental se esgota mais rápido do que antes. Esses não são necessariamente sinais de demência. São sinais de eficiência cognitiva reduzida. Eles refletem o declínio do fluxo sanguíneo para o cérebro, da qualidade do sono ou o agravamento da regulação da glicose. Seu cérebro é um órgão que consome muita energia. E depende de um suprimento constante de oxigênio e glicose fornecidos por um sistema vascular saudável. Quando os vasos sanguíneos endurecem ou quando o metabolismo da glicose se torna menos estável, seu cérebro sente isso. O sono é o outro fator importante aqui. O sono profundo é quando o seu cérebro elimina resíduos metabólicos através do sistema linfático. E quando o sono é cronicamente interrompido, essa eliminação não ocorre de forma eficiente ao longo do tempo. Isso contribui para o declínio cognitivo. O que ajuda aqui é manter a aptidão aeróbica. Isso melhora diretamente o fluxo sanguíneo cerebral e promove o crescimento de novos neurônios no cérebro. Controlar a pressão arterial é fundamental, pois a hipertensão acelera os danos vasculares no cérebro. A qualidade do sono, mais uma vez, precisa ser priorizada. Horários consistentes para dormir e acordar, um quarto fresco e escuro à noite, ou minimizar o consumo de álcool, que fragmenta a arquitetura do sono. Além disso, aumentar suas conexões sociais e desafiar sua mente todos os dias parece apoiar a resiliência cognitiva. Isso provavelmente ocorre por meio da promoção da neuroplasticidade e da redução do estresse crônico. E, finalmente, o sinal número 6, resiliência física mais lenta e recuperação de lesões.
Agora, este sinal diz respeito à forma como seu corpo lida com o estresse físico e as lesões. Se você está percebendo pequenas lesões frequentes nos ombros, joelhos ou dores na região lombar, que parecem surgir do nada, ou se pequenas distensões em torces estão levando semanas para se resolver em vez de dias, então esse é um sinal de que sua capacidade de reparação tecidual está diminuindo. A questão é que, à medida que envelhecemos, tendões, ligamentos e músculos tornam-se menos elásticos. E o mecanismo celular responsável pela reparação fica mais lento. O problema é que isso muitas vezes cria um ciclo vicioso, uma lesão leva à redução da atividade. Isso, por sua vez, leva a mais perda muscular e rigidez. E isso, então, aumenta o risco de uma nova lesão. Com o tempo, as pessoas começam a evitar certos movimentos por completo, por medo. Isso é compreensível, mas só acelera o declínio. O que muitas vezes falta aqui é a carga progressiva. Isso se refere à exposição gradual dos tecidos saudáveis a um estresse controlado, para que se adaptem e se tornem mais fortes. A reparação dos tecidos também depende muito do sono. Você percebeu um padrão aqui? É durante o sono que o hormônio do crescimento atinge seu pico e os processos de reparação celular estão mais ativos. A ingestão de proteínas também é importante, pois a síntese de colágeno requer aminoácidos específicos. Além disso, a exposição à luz solar favorece a produção de vitamina D. Isso é importante para a saúde dos músculos e dos ossos. O segredo é reconhecer que uma recuperação mais lenta não é sinal de azar. Muitas vezes, é um sinal de que seu corpo precisa de mais apoio, e não de menos atividade. O objetivo à medida que envelhecemos é manter a mobilidade, desenvolver a capacidade e gradualmente dar ao corpo os recursos de que ele precisa para se regenerar. Esses são, portanto, nossos 6 sinais de alerta. E talvez você tenha percebido o que os une. O que liga a todos eles é um conceito chamado reserva fisiológica. Quando você é jovem, seu corpo tem uma grande margem de erro. Você consegue se safar com sono ruim, alimentação irregular, exercícios mínimos e alto nível de estresse, porque seus sistemas têm capacidade suficiente para absorver isso. O envelhecimento acelerado tem a ver, na verdade, com a perda dessa margem. Seu sistema cardiovascular tem menos capacidade de reserva. Seus músculos têm menos força para recorrer. Seu sistema metabólico tem menos flexibilidade, e seu cérebro tem menos resiliência. O resultado é que estresses menores têm um impacto maior e a recuperação leva mais tempo. A parte encorajadora de tudo isso é que o corpo é notavelmente adaptável quando você lhe dá os estímulos certos. Mesmo que você tenha passado anos negligenciando sua saúde, intervenções como treinamento de força, melhorar o sono e estabilizar a saúde metabólica podem reverter significativamente os indicadores do envelhecimento biológico. Quanto mais cedo você começar, mais reservas poderá acumular. Nunca é tarde demais para desacelerar o declínio e recuperar parte dessa capacidade perdida. Portanto, se você está se perguntando por onde começar, a boa notícia é que não precisa reformular toda a sua vida da noite para o dia. O que mais importa é a consistência em alguns pilares-chave. O primeiro é construir e proteger a massa muscular por meio do treinamento de resistência. Idealmente, você deve fazer isso pelo menos 2 vezes por semana, se possível. E você precisa ingerir proteína suficiente. Pesquisas de vários estudos mostram que manter a massa muscular é um dos indicadores mais fortes de um envelhecimento saudável. Na verdade, a força de preensão por si só é uma medida simples da função muscular geral. Ela prediz não apenas a independência física, mas também a saúde cardiovascular e a mortalidade por todas as causas. O treinamento de resistência não apenas preserva os músculos, como também melhora a densidade óssea, a sensibilidade à insulina e a saúde metabólica. Todos esses fatores se acumulam ao longo de décadas. A segunda coisa é manter a aptidão cardiovascular por meio de atividades aeróbicas regulares. Isso pode ser caminhada, ciclismo, natação, qualquer coisa que aumente sua frequência cardíaca. Grandes estudos de coorte têm demonstrado consistentemente que a aptidão cardiovascular é um dos indicadores mais poderosos de longevidade.
A aptidão cardiovascular frequentemente supera fatores de risco tradicionais, como colesterol ou peso corporal. Mesmo que seja em quantidades moderadas, como apenas 150 minutos por semana, o exercício aeróbico pode reduzir a mortalidade por todas as causas em 20 a 30%. Imagine se existisse um medicamento com esses benefícios. E se eu tivesse que escolher apenas alguns conselhos para meus pais, seriam estes: movimentem-se mais todos os dias. E saiam para tomar ar fresco todos os dias. E aumentem sua frequência cardíaca. Isso faz bem para os músculos, o coração, os pulmões, as articulações, o cérebro e, o mais importante, o humor. Muitas vezes, quando as pessoas se tornam mais ativas e saem mais, elas socializam mais. Elas se alimentam melhor porque se interessam mais pela saúde. Elas sorriem e riem mais porque costumam caminhar com amigos ou familiares. O movimento se torna um ciclo de feedback positivo que afeta praticamente todos os aspectos da sua vida. Agora, o terceiro passo é estabilizar o seu sono e os seus ritmos diários. Você pode fazer isso indo dormir e acordando no mesmo horário todos os dias, mesmo nos fins de semana. O sono é o momento em que o corpo se repara. O hormônio do crescimento é liberado, os processos de reparo celular atingem seu pico e o cérebro elimina resíduos metabólicos. A perturbação crônica do sono acelera o envelhecimento biológico em praticamente todos os sistemas. Isso inclui desde a função imunológica até a saúde metabólica e o declínio cognitivo. Estudos mostram que mesmo melhorias modestas na consistência do sono podem reverter marcadores de inflamação e melhorar a regulação da glicose em poucas semanas. O quarto passo é alimentar-se de forma a promover a saúde metabólica. Você precisa priorizar alimentos integrais e naturais, ingerir proteínas e fibras em quantidade adequada, e minimizar o consumo de alimentos ultraprocessados. Sabemos que dietas ricas em alimentos integrais e naturais, particularmente aqueles ricos em fibras e proteínas, têm sido associadas a taxas mais baixas de doenças crônicas e maior expectativa de vida saudável. A proteína se torna especialmente importante à medida que envelhecemos, pois ela apoia a manutenção muscular e a reparação dos tecidos. Ambos declinam sem uma ingestão adequada. A quinta é tentar reduzir o estresse crônico sempre que possível. Isso pode ser feito por meio de gestão do tempo, apoio social ou simplesmente práticas como mindfulness ou passar tempo na natureza. O estresse crônico acelera o envelhecimento celular no nível do seu DNA. Ele literalmente encurta as capas protetoras dos seus cromossomos, que chamamos de telômeros. Gerenciar o estresse não se resume apenas a se sentir melhor no momento, mas sim a proteger sua saúde a longo prazo no nível biológico fundamental. Nenhuma dessas coisas exige perfeição. O que é necessário é ser consistente ou fazer pequenos ajustes todos os dias e reconhecer que esses hábitos se acumulam com o tempo, assim como os danos. Deixe-me apenas concluir com isto: envelhecer mais rápido do que deveria não é um fracasso, é um sinal de alerta. Esses 6 sinais de alerta que abordamos hoje são diminuição da energia e recuperação mais lenta, perda de massa muscular e força, ou aumento da pressão arterial ou piora da aptidão física, ou baixa flexibilidade metabólica, desaceleração cognitiva, ou recuperação mais lenta de lesões. Todos esses são sinais de que os sistemas de reparação do seu corpo estão sendo sobrecarregados pelo estresse e pelos danos acumulados. A razão pela qual esses sinais são importantes é que eles aparecem anos antes da doença, o que significa que você ainda tem tempo para intervir. Quando algo aparece em um exame, na verdade, quando você acaba na sala de emergência, o dano geralmente já está bem estabelecido. Então, espero sinceramente que você tenha tirado algum proveito deste vídeo. Inscreva-se no canal se gostou, e nos vemos no próximo vídeo.